Shabbat Shalom a você que nos assiste através da internet, você que está aqui na Hartzion, que veio para um estudo muito especial neste sábado. Quero lembrar você que nos assiste posteriormente, que não está acompanhando ao vivo, mas está assistindo através do YouTube. É importante você se cadastrar no canal, inscreva-se no canal, ative lá as notificações, porque toda semana tem vídeo novo para você no canal do Ensinando de Sião. Dê uma olhada aqui na tela então. Hoje a Parashá chama-se Lech Lechá, corresponde a Gênesis capítulo 12, verso 1 até o capítulo 17, 27, até o final do capítulo 17, e o nome da Parashá é Lech Lechá, que é um termo que aparece no primeiro versículo do capítulo 12, e o título desse estudo é Yeshua e a missão de Abraão. Será que Abraão tem alguma missão? Será que Abraão recebeu alguma missão? Será que a semente de Abraão recebeu alguma missão? Será que os descendentes de Abraão em Isaac receberam alguma missão da parte de Deus, pessoal? Nós vamos ver isso hoje. Então, se você se lembra, no sábado passado, nós estudamos sobre a tragédia ou a bênção do dilúvio, né, das águas do dilúvio. Falamos sobre Noé, falamos sobre a questão de como os eventos lá em Noé refletem também a obra de Yeshua, refletem algo escatológico, e nós vamos chegar agora num evento das Escrituras, que começa, o capítulo 12, começa logo depois da Torre de Babel. Por que começa logo após a Torre de Babel? Nós vamos entender hoje. Gente, a ordem das histórias na Torá segue um propósito, nada é à toa. Tanto é que a Torá tem livro que não é cronológico, os eventos não são cronológicos. Tem eventos que o Espírito Eterno aprove ao Espírito de Deus o quê? Colocar na frente de outros na hora de serem relatados. Por quê? Porque o capítulo 12 é o chamado de Abraão e o capítulo 11 é um caos total. Vamos ver aqui. Acompanhe aqui no nosso estudo, olha. O mundo pós-dilúvio se desenvolve, mas rapidamente o ser humano começa a buscar o quê? Ele busca se afastar do Deus Criador. A humanidade rejeita a ordem de Deus de povoar toda a terra, e a humanidade escolhe estabelecer um culto ao próprio homem. Pessoal, até depois do dilúvio, os filhos de Noé se multiplicam, e nós temos a genealogia deles aqui na Torá. Mas o povo da terra era um só. Eu creio que variação genética até já existia. Porque tem algumas tradições judaicas que falam que Abraão, que Noé, quando Noé nasceu, Noé tinha já uma tonalidade de pele diferente, né? E essa variabilidade aí, dizem que deu origem às raças, né? Os filhos de Noé dão origem às raças do mundo, e claro que deve ser, porque em Noé parte-se novamente a humanidade a crescer. Então, com essa variação e a multiplicação dos filhos de Noé, aconteceu o seguinte: os homens escolheram não cumprir o mandamento de Deus. O mandamento de Deus para Noé foi: crescei e multiplicai, povoai toda a terra. O mandamento de Deus para Adão foi o qual? Crescei, multiplicai, povoai toda a terra. O que eles disseram? Eles foram migrando, chegaram num local chamado Seir, que posteriormente vai ser conhecido como Babilônia, você vai entender por quê. E lá eles tiveram uma grande ideia. Para rejeitar a presença de Deus e para poder cultuar o próprio homem. Lembrando a você que não existia idolatria no mundo ainda. Até Gênesis capítulo 11 não existia idolatria. Os homens eram maus, mas idolatria não existia. Todos tinham conhecimento do Deus Criador dos céus e da terra. Ninguém adorava sol, ninguém adorava lua, ninguém adorava pedra, ninguém adorava falso Deus, não. A linguagem do homem era uma só. Qual linguagem que os homens utilizavam? A linguagem do Éden. Era uma só. Não tinha língua.
E também nem tinha território designado, os homens viviam tudo juntos, não queriam espalhar. Qual foi o mandamento do Eterno? Olha, abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse, fede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas o que eles disseram? Olha o que aconteceu lá, Gênesis 11, 2. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Quem era o rei de Sinar, você lembra? Já tinha um rei lá nessa época. Nimrod. Nimrod era o rei de Sinar. Então, eles habitam ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos sirvam-lhe de pedra e o betume de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Você está entendendo que o intuito deles foi exatamente ir contra aquilo que Deus tinha ordenado? E para isso eles fizeram o quê? Construir uma cidade. Não só isso, eles quiseram fazer para si o que é uma torre? O que é uma torre? Uma torre é um monumento. Uma torre é um monumento. O monumento a quê? Ao próprio homem. À capacidade do homem, ao intelecto do homem. Ao sucesso do homem, ao ego do homem. Vamos fazer uma torre para tornar o nosso nome célebre, para fazer um nome para nós mesmos. E eles começaram a fazer a tal da torre. Dê uma olhada aqui, olha ela aí. Claro que aqui é um esboço, mas muito bem esboçado. Olha só. Ali as pessoas trabalhando, né? Já havia cidade aqui ao redor de Seir, lembrando que era uma planície, e a torre tinha um intuito de chegar até o céu. E qual que era o intuito verdadeiro disso? Isso aqui é uma mensagem a Deus. Não precisamos mais de Deus. Não precisamos mais de Deus. A nossa divindade é o próprio homem, olha só. A divindade que queremos adorar e tornar célebre o nome, somos nós mesmos. Lembra que Yeshua falou que na época da sua vinda seria similar aos dias de Noé? Muitas pessoas ficam esperando a época de Noé, achando que antes da vinda de Yeshua vai ser só o que acontecia quando Noé era vivo mesmo, né? Promiscuidade sexual, maldade, isso tudo tem. Mas sabe o que mais me vem à mente quando eu leio essas palavras de Yeshua lá em Mateus 24? É essa época aí. É o homem querendo cultuar a si próprio. E eu estou vendo isso renascer de novo. Está renascendo. Está nascendo de novo, está renascendo. O homem cultuando o seu próprio intelecto, o homem cultuando a sua alma, a sua mente. O homem cultuando as suas descobertas, a sua capacidade. Nós vamos observar aqui. A partir de então, Deus decide fazer o quê? Deus vê aquela situação toda e Deus fala assim, olha, verso 5 do capítulo 11. Verso 7 do capítulo 11. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem do homem, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra os homens, e eles cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, portanto, o nome daquele local de Babel, que Balal Adonai, Balal quer dizer confundir, levalel em hebraico, é um verbo piel, levalel é confundir, trazer confusão. Então chama Babel porque o Senhor Balal, o verbo em hebraico é Balal, o Senhor confundiu ali a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, Babel, muita gente vê como maldição, mas na verdade, pelo que Deus está falando aqui, foi uma espécie também de providência, porque Deus obrigou os homens a
cumprirem o mandamento original de povoar a terra. Mas olha só, a partir desse momento, quando Deus desce e confunde a linguagem do homem, são criadas as nações. Você sabia disso? As nações foram criadas em Babel. Os seus territórios designados em Babel. Cada nação recebeu um território da parte de Deus e uma linguagem. E as línguas foram estabelecidas pelo próprio Deus, com o intuito de combater o culto ao ego do homem e a rejeição ao Deus Criador, pessoal. Olha isso. Então Deus cria as nações, e quer saber de uma coisa? Nós estudamos no final de Deuteronômio, lá em Deuteronômio 32, no Cântico de Moisés, Moisés dá uma profecia lá um tanto quanto estranha. Ele fala assim que Deus criou as nações e designou os seus territórios segundo o número dos filhos de Israel. Olha isso. Nem havia Israel ainda. Em Babel não tinha Israel. Mas quando Deus criou essas nações aqui em Babel, quantas nações foram criadas? Se Moisés fala que formou-se as nações de acordo com o número dos filhos de Israel, quantos filhos de Israel foram para o Egito, de acordo com o Êxodo? 70. Então, quantas nações tradicionalmente foram criadas em Babel? 70. Por isso que toda a tradição judaica, onde o judeu tinha que oferecer sacrifícios para as nações, como em tabernáculos, em Sucot, quantos bois eram oferecidos em tabernáculos para as nações? 70. Um representando cada nação. Claro que isso é simbólico. Tá? Mas olha isso, Deus dividiu as nações em Babel de acordo com os números número dos filhos de Jacó, de Israel. Nem tinha nascido ainda. Olha a importância que Israel tem nos planos de Deus para a humanidade, pessoal. Isso é fantástico. Olha só. Mas aí passa a existir um problema. Como punição ao pecado da rebeldia do homem em Babel, Deus autoriza que a idolatria seja presente na terra, porque até então não tinha sido. É como se Deus permitisse que o homem praticasse a idolatria como punição ao pecado da rebeldia. É como se Deus dissesse assim, olha, vocês não querem ter contato comigo, não? Vocês não querem a minha atuação, não? Então vocês podem lidar com a minha criação. Olha o que o Eterno diz lá em Deuteronômio, no capítulo 4. Há admoestações a Israel e uma delas é o seguinte, preste atenção nessa admoestação que Deus dá a Israel. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, o exército dos céus, guarde que você não seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto a eles. Coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Olha isso aqui. Está vendo? Isso aqui é uma alusão à idolatria. O que esse texto refere-se a Gênesis capítulo 11. Deus reparte não só as nações, mas Deus reparte a idolatria, como punição ao pecado do homem. Olha só. Mas aí o que acontece, pessoal? Nós temos o evento de Babel, a idolatria entra no mundo e os homens se afastam de Deus. Qual que foi o início desse afastamento? O culto ao ego. O culto ao homem. Por isso que eu escrevi aqui, concluindo essa primeira parte, olha, quando o homem passa a se considerar o centro do universo, desejando fazer célebre o seu próprio nome, há sempre o quê? Qual que é a punição de Deus para quem quer tornar célebre o próprio nome? Confusão e idolatria. Confusão e idolatria. Um dos fundadores da comunidade judaica do Rio de Janeiro, chamado Fortunato Azulay, Zikaru Levrachá. Ele escreveu um livro, e nesse livro, comentando sobre a Parashá, ele diz que, uma das Parashiot, ele diz o seguinte, que na época dele, se eu não me engano, ele deve ter escrito ali na década de, talvez 40, 50,
E ele fez uma abordagem falando que a religião que ele mais via crescer naqueles dias, como um judeu sefaradita no Rio de Janeiro, na década de 40 ou 50, era a religião do ego. Naquela época. Naquela época ele já via um humanismo desequilibrado. O homem querendo ser o centro do universo, o homem querendo ser o centro da fé, o homem querendo ser o centro da religião. Então ele chamou religião do ego. Onde as pessoas vão nos templos das suas religiões, e qual que é o intuito principal? Adorar a Deus? Qual que é o intuito principal? Receber instrução para poder servir a esse Deus? Não. Qual que é a instrução principal? Você merece ser feliz, você merece tudo! Tudo de melhor que tem nessa terra é seu. Usufrua. Não se contente com pouco, busque muito. O Rabino Shula usa essa expressão, né? É o Deus Papai Noel. O que é o Deus Papai Noel? Ele não exige nada de você, chega no final do ano, ele está lá com um saco de presente para você. É a síndrome do Deus Papai Noel. As pessoas transformaram a fé numa fé do eu. Você é o mais importante. Você foi, né? E até usam sofismas, usam a palavra de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para reinar. Você foi criado para conquistar. Você foi reinado para crescer. Você. O sujeito chega num culto, qual que é a intenção dele? É se sentir bem, número 1. Tudo é sentimento, tudo é alma. Ele tem que se sentir bem. E ele tem que sair dali com o ego o quê? Massageado. Ele tem que sentir ali com o ego massageado. Ele tem que sair dali se sentindo o quê? Mais importante do que quando ele entrou. Esse negócio do homem, né? Do homem ser, do homem merecer, do homem poder, do homem conquistar, do homem se exaltar, do homem, e eu. E aí me vem à mente o quê? Babel. E como é que Deus pune esse tipo de doutrina, de conduta? Confusão e idolatria. E é o que eu vejo. Você vê esses meios aí de evangelho de prosperidade, esse evangelho promíscuo da prosperidade, que eles têm deturpado as palavras de Yeshua aí para ganhar dinheiro. Você começa a ver esses meios, analisar esses meios, é só confusão e é só idolatria. Deus já deu o alerta lá atrás. Vamos continuar. Depois, aí você entra, pessoal, olha só. Aí nós entramos na história de Abraão. Você entra na história de Abraão. Logo depois Babel. Logo depois de Babel, você entra na história de Abraão. Vamos ver aqui. Depois da morte do filho de Tera, chamado Harã, Tera decide sair de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Que mistério é esse? Os rabinos não conseguem decifrar. Que a Torá não fala nada. Fala só que Tera levantou, pegou seus filhos e foi para Canaã. No caminho a Canaã, ele parou numa cidade chamada Harã. Só que Tera, o pai de Abraão, morre em Harã. Ele não continua o trajeto até Canaã. Ele morre. Alguma coisa aconteceu ali em Harã. O final do capítulo 11 é Tera se levanta decidido a ir para Canaã. Pessoal, o que aconteceu com esse Tera, o pai de Abraão? Ele teve algum tipo de revelação. Ele teve algum tipo de revelação que ele teria que ir para Canaã. Canaã, na época, já era conhecida como local onde Deus era visto. Apesar de ser um local muito confuso, mas era um local onde as nações sabiam que ali Deus se manifestava, o Deus Criador. Então Tera cismou e falou, eu vou para Canaã. Recebeu até talvez um chamado divino, no meio daquelas nações idólatras. Mas ele morre em Harã. E aí o capítulo 12 começa com Deus chamando quem? Deus chamando Abraão. Pessoal, os rabinos, a lei oral tem muitas histórias
que justificam Deus ter escolhido Abraão. A Torá não fala essas histórias. Isso aí é a lei oral. Que eu acho interessante quando eu leio algumas delas. Porque a gente lê Abraão também cai de paraquedas ali, né? Deus escolhe Abraão, manda ele sair da terra dele, da parentela dele. Nessa época ele estava em Harã com o pai dele, não estava mais em Ur. E manda ele seguir para Canaã, continuar o caminho do pai dele. Mas não fala nada sobre ele. Mas os rabinos preenchem essas lacunas com midrashim, com histórias. Agadot, né? Com lendas, histórias. Que faz a gente entender a importância que Abraão teve para ser escolhido. Então, uma das histórias que eu quero relatar para você, mais uma vez, essas histórias não são canônicas, é tradição, mas é interessante. São interessantes. Uma dessas histórias diz que Abraão, ele gostava de admirar muito os céus. Ele estudava os astros, ele gostava de admirar ali a ciência dos céus, como Deus Criador havia feito tudo perfeito, né? E nessa observação, Deus começa a se revelar a ele, dizem as histórias. E ele então recebe, no meio de uma cidade pagã, a revelação do Deus único, há um só Deus. O pato não é Deus, a cobra não é Deus, a pedra não é Deus, o sol não é Deus, a lua não é Deus. Há um só Deus que fez todas essas coisas. E Deus, apesar de ser visto na sua criação, ele é o quê? Ele é ex nihilo, ele está fora da criação. Deus não habita na criação, ele está fora da criação. E Abraão teve essa revelação. O que ele começou a fazer? Que isso é uma característica de Abraão que a gente vê na Torá. Ele começou a evangelizar. Ele começou a ganhar almas. La'asot nefesh em hebraico. Ganhar almas, fazer alma. Pregando que há só um Deus. Só que tinha um problema. Os rabinos falam que o pai dele, Tera, tinha uma loja de ídolos. E Abraão vivia dizendo para o pai, pai, esses ídolos não passam de pedra. Pai, não são deuses. Pai, há um só Deus. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra, pai. Joga esses ídolos fora, pai. O senhor está no engano. E o pai nunca dava ouvido para o filho. Aí um dia o pai teve que deixar a loja para cuidar de alguns afazeres e falou com Abraão, você vai cuidar da loja até eu voltar. Não deixa nada acontecer, não. Abraão, tudo bem. E aí, Tera sai. Quando ele volta, todos os ídolos destruídos dentro da loja. Só sobrou um. E aí o pai de Abraão vê aquela situação toda e fala, Abraão, né? Que ele não chamava Abraão ainda. Abraão, o que aconteceu aqui? O que você fez? Ele disse, pai, o senhor não imagina o que aconteceu. Esse grandão aí que sobrou, começou a brigar com os outros. E aí começaram uma briga de ídolos aqui entre eles, e eles foram destruindo uns aos outros, só sobrou esse aí, pai. Aí o pai virou para ele, Abraão, você está achando que eu sou tolo? Não, passam de pedra e madeira. E Abraão responde ao pai, esse é o meu ponto desde o início, agora o senhor entendeu. Ensinando para o pai a tolice da idolatria. A idolatria é uma tolice. Quem adora um pedaço de pau é uma tolice aos olhos de Deus. E um adultério, né, aos olhos de Deus. Deus considera a idolatria como uma espécie de adultério e uma espécie de feitiçaria, porque você tira do eterno a divindade e coloca num objeto. Então os rabinos têm muitas histórias aí de Abraão. Fala que quando ele chegou em Sinar, lá na terra de Nimrod, ele pregou o Deus vivo para Nimrod. Aí Nimrod foi e jogou ele na fornalha. Aí Deus livrou ele da fornalha. Então são várias histórias que os rabinos complementam para você entender a importância de Abraão. Mas o que acontece é o seguinte, logo depois que o seu pai morre lá em Harã, Deus dá essa palavra aqui para Abraão, olha. Disse o eterno Abraão, sai da tua terra, sai de perto da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vou fazer de você uma grande nação, vou te engrandecer, vou te abençoar,
Você será uma bênção, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus dá uma promessa a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Outras promessas que ele dá a Abraão, nesses outros capítulos aqui na nossa paraxá, diz o quê? Abraão, eu vou fazer a tua semente, a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão, o que os homens intentaram lá em Babel, eu vou desfazer através do seu ministério, da sua vida, através do povo que você vai dar origem. Veja aqui. Você tem que entender o que acontece com o chamado de Abraão. Isso é muito importante. Na história dessa paraxá tem uma guerra aí, não é? Dos 5 reis. Que Abraão até salva. É a segunda vez que ele tenta salvar Sodoma e Gomorra. A primeira foi nessa paraxá. Reis atacam os reis de Sodoma e Gomorra, saqueiam tudo que está lá, incluindo Ló. O que Abraão faz? Ele vai e resgata lá o que os reis tomaram de Sodoma e Gomorra e ainda devolve para os reis de Sodoma e Gomorra. Então, os reis são gratos a Abraão de Sodoma, porque Abraão conseguiu intervir aí e derrotar os reis que estavam guerreando contra essas cidades. Mas quando essa guerra termina, nós temos um fato muito interessante. Sai para encontrar Abraão um tal de Malquitzedek, que cai de paraquedas aqui também na Torá. Não tem nada dele. Por isso que o autor de Hebreus fala lá no capítulo 7 que ele não tem pai, não mãe, genealogia, porque não tem, a Torá não fala nada dele. Fala que saiu um tal de Melquisedeque e a descrição dele já alerta que esse homem é importante. Ele é rei de um local chamado Shalem, que é Jerusalém. E ele também é sacerdote. Ele é rei e ele é sacerdote. Mas não é só isso. Quando ele encontra com Abraão e traz pão e vinho para Abraão, ele fez uma cerimônia com Abraão. Pão e vinho, quando você convida alguém, recebe alguém com pão e vinho, é porque você está recebendo alguém que está adentrando a sua fé ou adentrando ao seu círculo. Você celebra com pão e vinho. Quando ele fez isso com Abraão, ele estava dando as boas-vindas a Abraão. As boas-vindas em relação a quê? Ele abençoa Abraão. Abraão recebe aquela bênção e faz o quê? Dá para o Melquisedeque o quê? O dízimo. Tudo que ele tinha, ele deu o dízimo para Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Que bênção é esse que ele deu para Abraão? Por que pão e vinho? No final da década de 30, início da década de 40, foram descobertos os pergaminhos do Mar Morto, né? Que é o compêndio produzido pela comunidade lá do Mar Morto. Uns que chamam de essênios, outros chamam de Erre, uma comunidade aí que buscava santidade, mas enfim. Na caverna número 1, foi achado um documento. Se eu não me engano, 11Q. Esse documento é chamado hoje de documento Melquisedeque. Porque são textos lá escatológicos que aparece o nome de Melquisedeque. E um dos nomes que Melquisedeque recebe nesse documento é Elohim. Presta atenção. Elohim. O que é Elohim em hebraico? Você sabe? Elohim é autoridade, divino. É um dos nomes de Deus. Mas Moisés é chamado de Elohim. Perante Faraó, Moisés foi Elohim, ou seja, Moisés foi a autoridade sobre Faraó. Elohim não é um nome exclusivo de Deus, que significa autoridade. Melquisedeque, nesse documento da caverna do Mar Morto, é chamado de Elohim. Se você faz uma conexão agora com Gênesis capítulo 6, que descreve a promiscuidade da humanidade pré-dilúvio, você vai ler o que lá em Gênesis 6? Como é que a promiscuidade toda começou?
ou se agravou? Viram os Bnei Elohim, os filhos de Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, etc, etc, etc. E esta classe de filhos de Deus, ou Elohim, se contaminou. Qual é o entendimento que eu tenho sobre isso? A Torá fala que depois de várias gerações, Adão e Eva tiveram um filho e colocaram o nome dele de Set, porque nele voltou-se a invocar o quê? O nome de Adonai. Voltou-se a invocar o nome de Adonai. Melquisedeque era o quê? Rei, que é um sacerdote. Aquele que representa Deus, no nosso caso aqui, aos homens. Quem voltou a invocar o nome do Eterno? Sete. Uma linhagem de Sete foi escolhida para apregoar os valores de Deus à humanidade, a Torá. Os descendentes de Sete, uma linhagem específica, eles tiveram a obrigação de ensinar sobre a lei de Deus ao mundo. Por que eu sei que a lei de Deus era ensinada nos dias de Noé? Porque a Torá abre o capítulo 6 falando o quê? Noé era homem justo. Para ser justo, tem que ter algo para ser comparado com. Ele era justo em relação a quê? Qual era o parâmetro que você pode falar que uma pessoa é justa? Justo quer dizer reto, obediente. Obediente a quê? Então tinha a Torá. Noé, separa aí 7 pares de animais puros e impuros. Como assim animal impuro? Quem ensinou que animal é impuro? Os filhos de Deus. Havia uma linhagem sacerdotal desde Sete, cujo último integrante dessa linhagem era Malquisedeque, que na minha opinião era o próprio Sem, filho de Noé. A Torá não fala isso, não estou aqui afirmando, eu disse na minha opinião. E tem rabinos também que compartilham dessa mesma opinião. Era Sem. Mas quando ele aparece na Torá, não tem genealogia nenhuma, porque ele ali atuava como rei e sacerdote, não como filho de Noé. Carregando a missão de Deus de santificar o mundo, de pregar para o mundo a justiça de Deus. Por isso que quando esse Melquisedeque, que vem dessa linhagem, é o último dessa linhagem, entrega para Abraão pão e vinho, e Abraão recebe dele, e Abraão dá para ele o dízimo, que cerimônia que foi essa? Uma transferência de autoridade. Por isso que Melquisedeque abençoa Abraão. Abençoa é sempre do maior para o menor. Então Abraão, neste momento, recebe a missão de Melquisedeque, que é qual? Representar Deus à humanidade. Agora não seria mais só um indivíduo sacerdote, agora seria um povo sacerdote. E não é o que Deus fala para Israel? Vós sereis para mim, se eu não me engano, Êxodo 19, vós sereis para mim nação santa, reino de sacerdotes, Mamlechet Kohanim. Deus chama Israel de reino, Deus chama Israel de sacerdotes. O que confirma essa teoria que o que aconteceu lá em Gênesis, quando Melquisedeque dá pão e vinho e Abraão é abençoado por ele, há uma transferência de autoridade. Melquisedeque já tinha recebido a eterna missão. Este homem e o seu povo irão me representar na terra. Isso é que acontece. Vamos lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo Abrão lhe deu o dízimo.
A escolha de Abraão e a formação do povo judeu foi o antídoto à rebelião de Babel. Através da semente de Abraão, a humanidade seria influenciada e retornaria à adoração ao Deus único. Em Gênesis 12, vemos a criação de um povo para refletir a glória de Deus, às nações, para ser o seu representante na terra, santificado e separado para ele, esse povo seria. Agora preste atenção. Se há um conceito de igreja na Bíblia, ele está relacionado, o conceito de igreja, mais à escolha de Abraão e à sua descendência, do que o que você lê lá em Atos capítulo 2. A escolha de um povo para representar Deus no mundo ocorre em Gênesis 12. Mateus, mas eu aprendi que a igreja nasceu lá em Atos 2, no dia de Shavuot, de Pentecostes. Presta atenção. O que aconteceu lá em Shavuot foi o mesmo fenômeno, ou parecido, que aconteceu em Êxodo 20. Atos 2, Êxodo 20, paralelo. Em Atos 2, nós temos uma capacitação sobrenatural para que os apóstolos pudessem ir e agregar as nações de volta a quem? A Deus, combatendo a idolatria. Qual que é a palavra igreja? Você sabe? Igreja em hebraico, quem sabe? Igreja é o quê? Kahal. E em grego? Grego você sabe, né? Eclésia. Septuaginta foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, por ordem de Alexandre, o imperador grego. A palavra eclésia, que é traduzida não, né? Que é transliterada como igreja, onde ela aparece a primeira vez na Bíblia? Eclésia, em grego. Pega uma Bíblia inteira grego, Antigo e Novo Testamento, em grego. Onde você vai ver a palavra eclésia a primeira vez? Se a eclésia nasce em Atos, então a gente só pode vê-la a partir de Atos, ou a partir de Yeshua, pelo menos. Mas se a eclésia já era um conceito que existia antes, você vai ver ela no Antigo Testamento, a palavra em grego. Onde você acha que aparece a palavra eclésia pela primeira vez? Deuteronômio, capítulo 23. Onde Deus dá ordem: estes não entrarão na Assembleia do Eterno. Eclésia. Assembleia de Deus, Kahal Adonai. Kahal Shel Adonai, Kahal Adonai. O Kahal de Adonai. A palavra eclésia aparece em relação a Israel. A palavra eclésia acontece, foi traduzida em relação a Israel. O que acontece em Atos 2, o que acontece com Yeshua, é a abertura. Na verdade, o que acontece com Yeshua é a potencialização. Yeshua vai cumprir finalmente o que a semente de Abraão deveria estar cumprindo. Ele, como representante de Abraão, como filho de Abraão, ele vai cumprir a missão de Abraão, que é o quê? Abençoar as famílias da terra. Como? Trazendo-as novamente para a adoração ao Deus único. Livrando essas nações da idolatria. Olha aqui. Yeshua, ele é chamado lá em Mateus capítulo 1 de filho de Abraão. Por quê? Porque ele é o cumprimento da missão de Abraão, que é qual? Remir Israel e as nações, trazendo-as à adoração ao único Deus. Isso que Yeshua faz. É a missão de Abraão. Ele é chamado filho de Abraão. Porque ele cumpre a missão de Abraão, que é abençoar as famílias da terra. Ou seja, Yeshua restaura Israel, aproxima
Os que desejam se tornar parte da aliança de Abraão, as alianças. Ele aproxima as alianças de Israel, os que desejam se tornar parte da herança de Abraão. Qual é a herança de Abraão? Ser povo do Eterno e redimir o mundo para Deus. Em Yeshua, a adoção de Abraão é compartilhada, pessoal. Só através do Messias, a adoção, ser filho de Abraão. Quem é filho de Abraão? O povo de Deus. Quem é filho de Abraão em Isaac é povo de Deus. Por isso, quando Paulo fala assim, nem todo mundo que é filho de Abraão é israelita, nem todos os filhos de Abraão representam Israel. Por que ele está falando isso? Está falando isso em relação aos filhos de Ismael. Não é em Ismael. Ismael também era filho de Abraão, mas nenhuma herança, nenhuma promessa foi dada a Ismael. Em relação à redenção do mundo, não. A herança, a promessa foi dada a Isaac. E a sua descendência é Isaac, não a descendência de Ismael. Então Paulo esclarece ali para aqueles gentios. Nem todo mundo que é filho de Abraão está na promessa. Tem que ser filho de Isaac. E nem todo mundo que é filho de Isaac, só por ser filho de Isaac, não está automaticamente vivendo as promessas. Por quê? Paulo fala, você tem que andar nas pegadas de Abraão. Aí você vai ter a promessa de Abraão, mesmo você sendo judeu. Eu sempre digo aqui, né? O reino de Deus foi feito para os filhos de Abraão. Não foi para os filhos de Noé. Não foi feito para os filhos. O reino de Deus não foi feito para os filhos de Adão. Não foi feito para os filhos de Noé. O reino de Deus foi feito para os filhos de Abraão. Ele é pai na fé. Olha só. Paulo escreve aos Gálatas, e se vocês, gentios, são do Messias, vocês também são filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que o gentio estava pensando assim, eu não sou judeu, eu não posso ser filho de Abraão, então o reino de Deus não foi feito para mim. Como é que eu vou tornar filho de Abraão? Abraão não é meu ascendente sanguíneo. Isaac não é meu ascendente sanguíneo, eu não tenho sangue semita de Isaac, como é que eu vou ser filho de Abraão? Como é que eu vou herdar o reino? Como é que eu posso ser luz para as nações? Como é que eu posso refletir a glória de Deus? Tudo essas promessas foram dadas a Abraão, é verdade, mas em Yeshua, você é feito filho de Abraão mediante a fé. Eis que a tua descendência será como as estrelas do céu. Você acha que o DNA de Isaac está em tanta gente igual às estrelas do céu? Você acha isso mesmo? Deus se referia ali a descendentes de fé, a filhos de Abraão mediante a fé, as nações que seriam feitas filhas de Deus através da obra de Yeshua. Só em Yeshua. Por isso que Yeshua falou, eu sou a porta. Só através da obra do Mashiach é possível ser feito filho de Abraão, para quem não é judeu. Não é via conversão ao judaísmo, não é via techuvá, não é via restauração das duas casas de Israel, que é uma mentira, uma falácia, é uma promiscuidade teológica. Esses que apregoam que a casa de Efraim são gentios, que quando aceitam Yeshua se tornam judeus, se tornam parte de Efraim. Isso é mentira. Efraim são judeus, que serão restaurados a Israel através da obra do Mashiach. As duas casas de Israel são judeus. A casa de Judá, a casa de Efraim são judeus. Que Deus vai unir o seu povo quando restaurar o reino a Israel. Os apóstolos perguntaram para Yeshua, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que Yeshua falou? Não interessa saber a hora. Yeshua não negou que o reino vai ser restaurado a Israel. Só falou que não é a hora. Mas Yeshua inclui as nações nesse povo, nesse contingente. Não se tornam judeus, mas são incluídos nas promessas de Abraão. Vamos aqui para a gente encerrar. Paulo novamente em Gálatas.
E o Messias nos resgatou da maldição da Torá, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. O que é a maldição da Torá? Vocês lembram? A Torá é maldita? Não. Paulo falou em Romanos 7 que ela é santa. Como é que ele vai falar em Gálatas 3 que ela é maldita? Paulo é esquizofrênico? Não. Você é esquizofrênico. Paulo não. Paulo está falando sobre as maldições que contém na Torá, que a Torá contém contra os desobedientes. É só você ler Deuteronômio capítulo 27 e 28. Esses capítulos são chamados maldição da Torá. Todo mundo que não obedece, há consequências. Isso chama maldição da Torá. Não é a Torá maldita. Ok? O Messias resgatou você da maldição que está lá na Torá para quem não obedece, porque você não conhecia nada sobre Bíblia, você vivia aí fazendo o que você queria, comendo o que você queria, agindo da forma que você queria, você estava cheio de dívida contra você. No Messias, essa dívida é rasgada. Para quê? Gente, presta atenção nos pronomes. O Messias nos resgatou da maldição da Torá. Nos estava dizendo a quem? Aquela interpretação, né? O pronome nós, judeus. Então, você acha que o judeu obedece a Torá? 100%? Então o Messias resgata o judeu da maldição da Torá. Para quê? Fazendo-se ele próprio maldição, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, através de Yeshua, para que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso aqui é um quebra-cabeça teológico fantástico que Paulo fala, mas quase ninguém entende. Há um conceito nas Escrituras que diz, quando o judeu atua no chamado de Abraão, quando o judeu começa a fazer o que Abraão tem que fazer, que é falar de Deus para as nações, ele recebe o Espírito prometido. Aí que entra Yeshua, porque Yeshua faz com que o judeu, primeiro o judeu não pode anunciar a Torá estando ele em maldição. O judeu não pode anunciar a Torá estando ele em maldição, quem quer que seja. Quando Yeshua vem e perdoa o pecado do judeu, de Israel, limpa Israel e faz o judeu pleno, esse judeu pleno vai falar o quê? Vai começar a falar de Deus e de Yeshua para as nações. O que Yeshua disse em Mateus 28? Ide, anunciai esse evangelho do reino, fazei discípulos por todo o mundo, batizando-os no nome de Deus, na autoridade de Yeshua e no poder do Espírito. Batiza-os. Tem nada de trindade aí em Mateus 28, viu? Nada de trindade aí. Batizam-os no nome de Deus, na autoridade do Messias e no poder do Espírito, que o batismo é um ato espiritual. Falam até que foi acrescentado esse Mateus 28, e pode até ter sido, mas mesmo se não tivesse sido, não tem nada a ver com trindade esse versículo, não. Então Yeshua dá essa ordem para fazer discípulo, anunciar o evangelho, olha aqui. E quando os gentios recebem a bênção de Abraão, Deus derrama sobre Israel o seu Espírito. Por isso que eu clabuto aqui. Por isso que eu tenho sacrificado minha vida aqui. Por isso que a maior parte do Ministério Ensinando Sião tem estudos direcionados à igreja, aos gentios. Por quê? Porque eu sei que no dia que vocês que estão me assistindo, dentre as nações, entenderem, receberem Yeshua com a sua Torá, receberem Yeshua, serem feitos filhos de Abraão, Deus vai derramar o Espírito prometido sobre o meu povo. Que Espírito? Que promessa foi essa? Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e darei sobre vocês um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nas minhas leis e guardem os meus juízos e os observeis. Esse espírito que eu oro para ver o meu povo receber antes de eu morrer, porque esse evento aqui, sobre o meu povo, vai reverberar em salvação do mundo. Porque foi Paulo que falou isso. O que acontecerá no dia que eles aceitarem Yeshua, senão vida dentre os mortos? E Paulo entendeu esse princípio, hein? Paulo entendeu isso aqui, por isso que ele ia pregar para gentio.
Ele entendeu, no dia que os gentios recebem a bênção de Abraão, não estou falando do cristianismo. O cristianismo como sistema não representa a bênção de Abraão. Estou falando da fé autêntica, da fé em Yeshua, da fé na Torá e nos apóstolos e nos profetas. É essa fé que eu estou falando, na adoção de Abraão. Porque no dia que as nações se tornarem filhas de Abraão mediante a obra de Yeshua, Deus prometeu que vai derramar o seu Espírito sobre o nosso povo. Aí vai ter salvação universal. Aí haverá vida dentre os mortos. Paulo entendeu direitinho esse princípio. Por isso que ele dedicava a vida dele a pregar para os gentios, para quê? Para levar a bênção de Abraão aos gentios, pessoal. Porque aí Deus iria derramar esse Espírito sobre Israel. É promessa, é promessa. Olha aqui, vamos terminar aqui. Yeshua inclui as nações, a descendência de Abraão pela fé, não pelo sangue ou pela conversão ao judaísmo. Por meio de Yeshua, todas as promessas feitas a Abraão se cumprirão. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como foram nos dias antigos, para que eles possam possuir o restante de Edom. Ai, 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 ai. Quando Tiago cita esse texto lá em Atos 15, ele fala que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, e aí Israel vai conseguir alcançar o restante dos homens, porque Adam e Edom em hebraico é a mesma palavra, homem e Edom é a mesma palavra. Então a gente não sabe qual é o original. Se for homem, eu entendo, né, que o papel de Israel vai ser o quê? Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Israel. O que é o tabernáculo? É a missão sacerdotal de Israel. É o judeu com Yeshua levando a palavra para as nações. Esse é o tabernáculo de Davi que vai ser restaurado. O ministério ensinando Sião é um pilar que já foi restaurado. O Netive lá em Jerusalém é outro pilar que já foi restaurado. Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi. E Israel vai ser capacitado por Yeshua para alcançar as nações para o Deus único. Mas, e se for Edom mesmo? Para que Israel possa alcançar o restante de Edom? Sabe o que é Edom na cultura judaica? Cristianismo. Roma. Mas passa a página. Para que Israel possa alcançar o restante de Edom ou dos homens, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Eterno, mudarei a sorte do meu povo Israel. Quando você que não é judeu aceita Yeshua, você passa a fazer parte do povo de Deus. Virei judeu? Não. Passei para judeu? Não. Você se torna povo de Deus junto com o judeu. Então as promessas você agora tem acesso. As promessas de bênçãos, de resplandecer a luz de Deus, você tem acesso a tudo isso. Fechar com chave de ouro? Ô, gente, posso abrir um parênteses aqui? Já acabou o horário, que pena. Mas como é que o sujeito lê profecias como essas que eu estou dando para vocês aqui, que eu estou referenciando? E acha que não tem Israel mais na fé? O sujeito lê um negócio desse aqui em Ezequiel 37 e risca a palavra Israel e coloca lá igreja. Isso é um abuso, desculpa, isso é um estupro teológico. Isso é antissemitismo. Os dons e as vocações de Deus em relação a Israel são irrevogáveis, disse Paulo em Romanos capítulo 11. Essas promessas serão para Israel. E se você que está me assistindo aqui, que não é judeu, não estiver enxertado nesse Israel, você está lascado, meu irmão. Porque você vai receber juízo. Porque o Messias vem como rei para julgar. Ele não vem para passar a mão na cabecinha de ninguém, não. Ele vem para julgar. E para quem o espera, ele vai ser bênção. E para quem é seu inimigo, ele vai executar juízo. Você tem que ser parte desse Israel através de Yeshua.
Você foi enxertado em Israel. Olha aqui, ó. Deixa eu ler o texto. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos. Olha aí. E tem lei, a Torá aqui. E Yeshua vai voltar, vai pôr o Espírito em você, para você andar nos juízos de Deus. Eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Seu pagão, seu incauto, o Espírito é dado para você andar em obediência. Você não leu Ezequiel, não? Volta lá no capítulo 36 e lê de novo. Deus dá Espírito para você obedecer no poder da palavra. Farei com eles aliança de paz, será aliança eterna. Estabelecê-los-ei, difícil, hein? Irei estabelecê-los e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, as nações saberão que eu sou Adonai, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Os católicos vão gostar disso aqui. É a oração de Maria. Quando ela vai... Vocês não podem ter tanta aversão a Maria assim, não. Olha, o Eterno escolheu a dedo quem iria ali dar a luz ao Messias. Ela foi a porta de entrada da palavra no mundo. Ela foi escolhida a dedo. E olha o que ela falou quando ela foi visitar a prima dela, Isabel, que estava grávida. Ela faz uma oração, né? Maravilhosa. E olha o que ela diz lá, profetizando. Essa mulher profetizou. Olha o que ela disse. Deus amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua, para, como prometer aos nossos. Ela viu que tanto João quanto depois Yeshua seriam o quê? Exemplos da misericórdia de Deus a Israel. A vinda de Yeshua não anula a escolha de Israel, não. A vinda de Yeshua confirma a escolha de Israel como povo de Deus. Eu já falei para vocês, o Simeão, quando foi apresentar o bebê Yeshua lá no templo, despede o teu servo agora em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo Israel. Yeshua é glória para Israel. Porque ele cumpre a missão de Abraão, ele anuncia a Torá para todos os povos. E Yeshua anuncia a Deus de Israel para todos os povos. E Yeshua anuncia o monoteísmo a todos os povos. Monoteísmo. Bendito sejas tu, Adonai. Vamos dizer, vamos ficar de pé. Fique de pé, você vai recitar essa bênção comigo. Bendito sejas tu, Adonai, que através de Yeshua cumpre tuas promessas a Abraão. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.